levantando uma oferta ao Senhor para nós colocarmos climatizadores aqui na igreja. Nós, essa semana, estivemos assinando o contrato com a empresa, glória a Deus. E no próximo cajado de pão, em nome de Jesus, esse ambiente já vai estar mais bem agradável, amém? E nós somos muito gratos pela sua vida, pela sua oferta, pela maneira como o Senhor tocou no seu coração e você assim pôde entregar a sua oferta. Nós somos gratos ao Senhor, queremos bendizer ao Senhor por você, amém? Glória a Deus. E eu queria aproveitar esse momento, antes de compartilhar da palavra que o Senhor colocou no nosso coração, né? Eu queria chamar aqui o pastor Maurício e a pastora Cátia. Eles estão, o que é que eu vou fazer aqui, né? Como foi dito aqui, irmãos, nós estamos, pode vir para cá, para perto de mim. Nós estamos aqui há 5 anos, nesse cajado de pão. E esse cajado de pão, ele veio ao nosso coração por uma direção. É claro que nós sempre geramos uma expectativa na sua presença, porque o cajado de pão ele é para pastores e líderes, mas o nosso maior compromisso ele é com o Senhor. Então é por uma palavra que Ele nos deu, que há 5 anos então nós começamos o cajado de pão. Então, quer chova, quer faça sol, a cada segundo sábado do mês, nós aqui estamos para bendizer o nome do Senhor. E quando você vem, o nosso coração ele fica muito mais alegre, né? Mas porque, pastor Maurício e pastora Cátia, poderia ser você, né, que estando aqui. Mas logo quando nós chegamos aqui, nós estávamos conversando, né, e eles vieram aqui até nós para agradecer ao Senhor, né, por esses 5 anos de cajado de pão. E ela começou a compartilhar um pouco daquilo que o Senhor fez na sua vida, nas suas vidas, né, aqui no cajado de pão. Então eu queria, para a glória de Deus, né, conceder a palavra para que vocês pudessem compartilhar um pouquinho do que tem sido o cajado de pão na vida de vocês. Um abraço aqui. Não é uma tarefa fácil, não. E ao mesmo tempo porque quando aqui cheguei, estava ali orando, eu estava agradecendo exatamente a Deus por ter levantado essa igreja, por ter levantado esse lugar, e muito especial por ter levantado o pastor Vanderlei e pastor Albânia. E isso de uma forma muito direcionada por Deus, para que no momento assim difícil da nossa caminhada ministerial, e como que nós estivéssemos assim sem norte, então Deus apontou esse lugar e apontou esse casal, pastor Vanderlei, pastor Albânia, de forma que tem sido uma direção de Deus para as nossas vidas. E eu vou mais além, para a vida ministerial, para a vida da igreja ali em Águazinha, onde Deus nos colocou. E realmente foi uma mudança muito grande e visível nas nossas vidas. Aquilo que nós estávamos assim praticamente perdidos, e Deus foi guiando, foi orientando, né? E nós somos gratos a Deus. Eu orava assim: eu sou grato a Ti pela vida desse casal. E as mudanças nas nossas vidas, elas têm sido muito boas. Nosso relacionamento também melhorou, principalmente ministerialmente, que um casal, o pastor e a pastora, não se relacionam apenas na sua vida individual, mas tem o seu relacionamento ministerial. E nós passamos a nos entender melhor um ao outro, na direção, na palavra, e sem contar com a afirmação daquilo que nós somos, daquilo que Deus quer que a gente faça. É como se uma visão, uma nova visão foi aberta
na minha vida, na vida dela, daquilo que Deus quer. Não que nós estivéssemos sem direção completamente, mas faltava algo, faltava, como eles costumam dizer aqui, aquela virada de chave, né? Então, agora nós sabemos exatamente como fazer, como direcionar. Isso aqui tem sido mais que um culto, mais do que uma simples reunião, mas tem sido uma escola bem graduada, porque temos visto que o professor é o Espírito Santo, amém? E a sua palavra. Então, temos muitas coisas para compartilhar, mas só isso eu quero dizer para vocês, que é o suficiente para você saber que aqui é um lugar que se busca a Deus e que se tem direcionamento de Deus. Amém. Amém. A paz, queridos. Eu estava ali doidinha para vir aqui à frente pedir, como falam os nossos irmãos de Águazinha, uma oportunidade. Meu coração estava queimando, porque essa festa é minha também, assim como é de vocês. Eu sou grata a Deus pela vida do nosso pastor Vanderlei, nossa pastora Albânia. Nós chegamos aqui, como meu esposo falou, num tempo difícil. Chegamos aqui bem feridos, machucados, traídos, e a gente pedia muito ao Senhor que levantasse pessoas para cuidar da gente, porque nós fomos para o ministério, fomos assumir a igreja, assim a gente foi, mas a gente tinha a unção de Deus, mas a gente precisava de orientações, de pessoas que cuidassem de nós, que orassem por nós, e nós não tínhamos. Eu, particularmente, me sentia muito sozinha. A minha sobrinha Débora, agora há pouco, confessou que orava muito por isso. E o Senhor levantou um varão chamado Barbosa. Barbosinha, como alguns chamam. Eu estava lá num momento tão difícil, irmãos, tão chorosa. Eu disse: Senhor, vai ter a conferência das mulheres, mas eu quero que o Senhor mande uma mulher que eu nunca vi na minha vida. Veja como eu estava, né? E eu tinha conhecido, assim, ligeiramente, numa conferência, o pastor Barbosa. E ele, muito simpaticamente, como ele é, muito simpático, ele nos deu o número. E eu liguei. E quem foi que ele mandou? Pastor Albânia. E dali nós nos conhecemos, e eles já abriram as portas para nós, a porta da casa, e já falou do cajado e pão. E, irmãos, olha, no primeiro dia que eu cheguei aqui, eu me senti tão amada, sabe? O abraço, as palavras, os olhares. A comida é uma delícia, mas assim, eu sei que é um complemento, né? Mas assim, o aconchego foi demais. E eu estou muito feliz por hoje, muito feliz. E eu oro para que isso continue, que você traga outros pastores, porque nesse momento tem pastores feridos, precisando de um aconchego, de um cuidado. E eu estava ali, olhando para o pastor Vanderlei, pastor Albânia, e estava assim no meu coração: meu apóstolo e minha apóstola. Amém. Você pode dizer amém? Quem cuida de pastores, né? A unção sobre eles. E eu agradeço muito, irmãos, por esse carinho, sabe? Todos vocês têm uma partezinha na nossa vida. Hoje nós não somos mais os mesmos, hoje nós olhamos para as coisas de uma forma diferente. Hoje nós cuidamos de uma forma diferente, porque hoje nós nos sentimos cuidados. E de vez em quando a gente chega lá na célula, não pede nem licença, já vai entrando a célula lá do pastor Vanderlei. E glória a Deus por essa casa, glória a Deus por essa casa. E hoje, quando eu cheguei aqui, eu fui agradecer ao casal, né? Por isso tudo, amém? Permita-me só mais algo. A palavra de Deus diz, o próprio Jesus disse assim: Pai, para que eles sejam um, como eu sou contigo. O que Jesus fez na vida daqueles discípulos teria tudo
tudo teria sido perdido se eles não prosseguissem adiante. Mas os discípulos de Jesus prosseguiram adiante. E Jesus, então, passou a ser representado por a vida daqueles discípulos. Então, o mundo saberá que tu me enviaste. Um pastor, um apóstolo, um discipulador, ele é confirmado naquilo que ele ensina, naquilo que ele faz, não pelo que ele está fazendo, mas por aquilo que está sendo reproduzido na vida dos seus. Eu sinto e recebo o amor de Deus nesta casa, não somente pela vida do pastor Vanderlei nem da pastora Albânia, mas na vida dos seus discípulos, dos discípulos dele. Cada carinho, cada abraço, cada palavra. Deus sabia que nós estávamos tão carentes de um amor assim, vindo de forma sobrenatural para nós, que Ele mandou. E de repente, quando nós chegamos aqui, as pessoas começaram, depois de pouco tempo, a dizer assim: pastor, eu lhe amo, pastor, eu lhe amo, você é uma bênção. E chegava, me dava um abraço, eu dizia: será que é pastor Vanderlei, pastor Albânia que está mandando fazer isso? Mas é o que eles semeiam. E toda semeadura um dia ela brota. Toda semeadura um dia ela brota. Quem planta amor, colhe amor. Quem planta ódio, colhe ódio. Então vocês estão plantando amor. E a semente que vocês plantaram, ela já está brotando e vai brotar muito mais ainda no coração dos seus discípulos. Puxa vida, eu poderia enumerar tantos aqui. Chega para mim: pastor, o senhor é uma bênção, dá um cheiro na minha careca. Meu Deus, como isso, sabe? Eu vou usar para encerrar e orar pelo pastor e a pastora, uma expressão de um verso popular que diz assim: me dê as flores em vida, o carinho e a mão amiga, para aliviar meus ais. Isso é uma realidade. Então, aqui nós recebemos isso, o carinho, a mão amiga. Estou com você, oração, ligar para mim, ligo para ele: pastor, ore por mim que a gente está... Pastor, nós estamos orando, e assim nós estamos caminhando junto. E certamente, se foi assim comigo e com minha esposa, não será diferente com você. Amém? Essa família aqui abençoada, todos vocês, muito obrigado. Em especial aos discípulos, né, porque reproduz aquilo que o Senhor é, aquilo que a senhora é, com todo respeito, na vida de vocês. Amém? Então eu quero orar, por favor. Pastor Albânia, vem aqui, por favor. Eu queria só aproveitar, porque assim, o cajado e pão, ele existe pela sua vida, pastor, pela sua vida, pastora. Então eu queria convidar você, pastor, que está aqui hoje, pastora, vem aqui à frente. Nós queremos agradecer ao Senhor pela sua vida. Todos os pastores e pastoras que estão aqui, por favor, venham aqui à frente. E eu queria que todos vocês demais levantassem um aplauso pela vida desses homens e mulheres. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós somos muito gratos ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Vocês são muito preciosos. Como nós costumamos dizer aqui no nosso cajado de pão, vocês são os homens e mulheres mais dignos que essa terra pôde ver. E nós somos gratos pela vida de cada um de vocês. E rogamos no nome de Jesus que a vida e o ministério de vocês sejam um reflexo da glória de Deus. Pastor. Vamos, já que todos nós estamos aqui, olha para cá, estende tuas mãos para cá, vamos abençoar esse casal, e depois em seguida ele vai orar por nós, amém? Pai, em nome de Jesus, Deus, como nós somos gratos a Ti, por Tua grande misericórdia e amor em nossas vidas, e que verdadeiramente o Senhor não nos tem deixado sós. A Sua palavra diz que o Senhor falou que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
E isso nós cremos pela fé que o Senhor habita em nós e na vida daqueles que o Senhor tem colocado ao nosso redor, como o Senhor fez aqui com o pastor Vanderlei e pastor Albânia, que levantou nesse tempo, nesses dias, para nos socorrer, para nos ajudar, Senhor. Muito obrigado. Nós te agradecemos e oramos por ele, para que a tua graça seja na vida dele sobrenaturalmente, muito mais do que eles já têm recebido, Pai, de uma forma, Senhor, que eles não saibam contar as bênçãos e maravilhas da tua presença na vida deles. Deus, o Senhor conhece e sabe a necessidade desse casal. Oramos com toda a fé em Jesus Cristo para que sejam supridas todas as vossas necessidades e que vá além disso, Pai, que o Senhor levante dentre nós mesmos, Pai, para suprir e ajudar o teu filho também nessa peleja, nessa caminhada aqui na terra. Mas nós te louvamos sobre todas as coisas, pelas pessoas que eles são, que o Senhor os tornou a ser para o teu reino nesta terra e nessa vida, se nós o abençoamos, para que eles possam ir mais longe ainda do que o Senhor já os trouxe para o louvor da tua glória. Assim eles sejam lotados do teu amor, da tua graça, da tua presença, e nós, em nome de Jesus, destruímos toda a força contrária que se levanta contra a vida dele, contra a sua família e seus negócios. Caiam por terra agora em nome do Senhor Jesus. Assim nós te oramos e te agradecemos. Amém e amém. Agora o Senhor ora por nós. Pai, no nome de Jesus, como somos gratos ao Senhor pela vida dos teus filhos, por esses homens e mulheres que o Senhor levantou para manifestar a sua glória aqui na terra. Nós agradecemos, Pai, por cada igreja local aonde eles foram plantados pelo Senhor. A tua palavra diz: vos darei pastores segundo o meu coração. E é isso que nós temos visto na vida dos teus filhos. Pastores segundo o teu coração, para pastorear a sua igreja. E nós oramos no nome de Jesus, Pai, que sejam eles cheios do teu Espírito Santo, que sejam eles cheios do conhecimento da vontade do Senhor, e que nada façam de si mesmo, mas que tudo que vierem fazer, façam por direção do Senhor. Ó Deus querido, em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe, que tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós, que o Senhor derrame 2 vezes mais sobre a vida de cada um deles. Ó Deus querido, em nome de Jesus, que a tua glória seja vista neles e através deles, aonde quer que eles possam ir. Ó Deus, que o cheiro do Senhor, que a fragrância do Senhor, ó Deus, ali possa estar. Ó Deus, guarda-os, proteja-os, livre-os. Continue, Senhor Deus, a falar aos seus corações, a derramar sobre eles do óleo do Senhor. E no nome de Jesus, a tua palavra diz que a única coisa que o Senhor requer dos seus dispenseiros é que esses sejam fiéis. Que a fidelidade ao Senhor seja encontrada na vida de cada um dos teus filhos. Nós os abençoamos nessa manhã, no nome de Jesus. E você diz amém e levanta mais um aplauso ao Senhor, porque Ele é digno. Glória a Deus. Você pode sentar. E eu já quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2, dos versos 25 a 32. Lucas capítulo 2, verso 25. A palavra do Senhor declara: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ele ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços, louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora pois
ou agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar queda e soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Você pode dizer amém? Glória a Deus, glória a Deus. A Bíblia nos diz, nesse texto que lemos, que Jesus foi levado a Jerusalém para ser apresentado ao Senhor. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, o qual a palavra registra que era um homem justo e piedoso, certamente alguém que carregava em si o temor ao Senhor. E declara as Escrituras que ele esperava a consolação de Israel. Essa é uma expressão que salta aos meus olhos. Aquilo que nós esperamos fala sobre as nossas expectativas e esperança. E eu lhe pergunto, o que você tem esperado? O que tem pairado sobre o seu coração? As Escrituras também revelam que o Espírito do Senhor estava sobre Simeão. E nós entendemos a partir dessa palavra que a sua esperança, ela não era uma mera expectativa. Como distinguir esperança de expectativa? A princípio, parece-se falar da mesma coisa, mas elas são distintas entre si. Porque expectativas, elas podem ou não ser supridas, você concorda comigo? Expectativas podem ou não ser supridas, mas esperança, por sua vez, é algo que vai além daquilo que se espera que pode vir a acontecer. Esperança, queridos, é uma certeza. Esperança é você descansar naquilo que já foi feito. Portanto, Simeão não esperava como se pudesse vir a acontecer, mas ele tinha uma certeza, ele tinha uma convicção essa que foi imprimida no seu espírito, pelo Espírito do Senhor. Você não morrerá até você vir o Cristo do Senhor, assim diz a sua palavra. Logo, isso não era uma expectativa, como declaramos, era uma certeza. Ele sabia, ou melhor, ele não sabia quando, ele não sabia sob quais circunstâncias, mas ele sabia que ele veria o Cristo do Senhor. Nós temos expectativas acerca da nossa vida e do nosso ministério. E a verdade é que muitas dessas expectativas, ao invés de promover elevação, muitas vezes elas estão promovendo queda na nossa vida. Porque muitas das nossas expectativas, elas não são certezas que nos foram dadas pelo Senhor. E muitas vezes nós estamos esperando algo que o Senhor nem sequer prometeu que assim faria. Mas por alguma razão, nós passamos a acreditar que assim seria. E quando não é, isso traz frustração sobre a nossa vida. A palavra não declara a idade de Simeão, mas muito bem pode-se crer que ele já era um homem avançado em idade. A tal ponto que quando ele vê o Senhor, ele diz: Senhor, o Senhor cumpriu a sua palavra.
O Senhor pode despedir o seu servo em paz, porque os meus olhos já viram o Cristo do Senhor. Queridos, o nosso ministério, ele não pode ser movido por expectativas, por anseios, por desejos do nosso coração. Não que nós não possamos tê-lo, mas o nosso ministério, ele deve estar baseado em convicções do Espírito Santo sobre nós. A palavra diz para nós que o Espírito do Senhor estava sobre Simeão. Queridos, esse era um tempo onde o Espírito do Senhor ainda não havia sido derramado sobre a vida da sua igreja. E quando nós olhamos as Escrituras, nós percebemos que acerca de poucos homens foi declarado que o Espírito do Senhor sobre eles estava. E de uma forma muito restrita, isso era derramado apenas sobre sacerdotes e reis. Mas a palavra diz que o Espírito do Senhor estava sobre Simeão. Amém? E olha o que diz a palavra: o Espírito Santo que estava sobre ele o moveu para ir ao templo. O que é que te move, irmão? O que é que me move? Ele não foi ao templo por uma necessidade. Ele não foi ao templo por um desejo. Ele não foi ao templo para satisfazer o seu ego. A palavra diz que ele foi ao templo porque o Espírito do Senhor o moveu aí. Ele foi dirigido, ele não andava sem direção. Então ele vai ao templo e lá, estando ele, diz a palavra que quando os pais de Jesus trouxeram o menino para se cumprir o que se requeria da lei, Simeão tomou o menino nos braços e louvou a Deus. A palavra diz assim, ele declarou: olha, ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, em mim se cumpriu a tua palavra. Aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor cumpriu, portanto, eu tenho paz no meu coração. Agora, se mover por expectativas é se mover por incertezas, por achismos, por desejos. E como eu disse, olha, não há nada de errado em nós termos expectativas, anseios e desejos, mas eles não podem nos mover, queridos. Nós precisamos ser movidos por uma direção. Então, quando Simeão, ele vai ao templo, ele não vai por uma incerteza, mas ele vai por uma certeza. O Espírito do Senhor o enviou aí. E diz a palavra que acerca do menino ele declarou: olha, ele é luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque ele diz assim: olha, há um destino sobre esse menino. Esse menino está destinado a causar a queda e o levantamento de muitos em Israel, e ele será um sinal de contradição. Diga comigo assim: sinal de contradição. Olha, de modo que os pensamentos do coração de muitos sejam revelados. Ele será um sinal de contradição. Ele revelará os pensamentos do coração. Ah, queridos, isso é extraordinário. O que o Senhor está falando por meio de Simeão é: ele promoverá queda e elevação. Uns serão elevados, outros cairão. E tudo isso está em Cristo. Ele trará conflito, declara a sua palavra. Ele trará contradição. Essas são afirmações que talvez nos causem um certo desconforto. Porque a verdade é que nós não almejamos contradições. Nós desejamos que as coisas simplesmente fluam, que as coisas simplesmente aconteçam. Mas a palavra diz: ele trará contradição, ele será um sinal de contradição. Nós nos acostumamos com a afirmação de Paulo aos Coríntios em sua primeira carta, 14:33, quando a palavra diz assim: olha, porque Deus não é Deus de confusão. Você pode dizer amém?
Mas a palavra diz que Ele é Deus de contradição. O problema é que Ele é um Deus de paz, sim, mas essa palavra ela não pode ser desassociada de Romanos 8:28, quando diz: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Amados irmãos, nós queremos andar na elevação e não na queda, sim ou não? Sim. Mas eu não posso esperar que as coisas contribuam para o meu bem se eu não ando segundo o seu propósito. A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados, daqueles que andam segundo o seu propósito. Então ele será um sinal de contradição, disse Simeão. Ele revelará os pensamentos dos corações. Ele nos fará conhecer todas as coisas. O que é que isso fala para nós? Nem toda confusão presente no seu ministério é proveniente do diabo. Existem muitas confusões no nosso ministério que são trazidas pelo próprio Deus, porque os corações precisam ser revelados, porque os corações precisam ser manifestos, porque os corações são sondados pelo Senhor. Então todas as coisas precisam ser conhecidas. Então algumas dessas dificuldades, elas provêm do Senhor e são para provar o nosso coração. Agora nós precisamos entender os dias de queda e de elevação, irmãos. Queda e elevação vem para confrontar as nossas atitudes. Nós precisamos distinguir os planos e propósitos do Senhor. Falamos muito sobre andar no propósito de Deus. E isso é o que o Senhor espera de nós. E essa deve ser e nós devemos então corresponder ao que o Senhor espera de nós. Nós não podemos andar de outra forma senão segundo o propósito do Senhor. Mas é preciso entender que o propósito é o alvo final de Deus para a nossa vida. Agora existe um plano. E o plano é o caminho. É o caminho que nós percorremos que nos levará a esse propósito. E é justamente nesse caminho que nós sofreremos queda e elevação. É nesse caminho onde os nossos corações vão sendo provados. E aonde os nossos corações vão sendo provados, eles serão conhecidos. Conhecidos de quem? De nós mesmos. O Espírito Santo vem nos convencendo. E é em momentos como esse, em que ora nós seremos elevados, mas ora nós cairemos. O que determina a queda ou a elevação em nossas vidas é se eu estou andando ou não segundo o plano do Senhor. O plano do Senhor, irmãos, é para nos fazer chegar ao nosso propósito, amém? Deixa eu dizer para você, olha, não espere dias de elevação se você está andando fora do plano do Senhor, irmão, porque ele será sinal de contradição. É interessante, nós temos conversado muito sobre isso. O Senhor diz na sua palavra que Ele tem levantado pastores, evangelistas, mestres, os 5 ministérios. E é interessante porque nós entendemos que todos aqueles que são chamados pelo Senhor são chamados a pastorear. Mas a palavra diz que o Senhor deu 5 ministérios para a edificação da igreja. Logo, nem todos são chamados a pastorear. Uns são pastores, outros são evangelistas,
outros são mestres, outros são apóstolos. E nós precisamos distinguir todas as coisas. Porque o que é que acontece? É que quando nós assumimos o lugar que não é chamado do Senhor para nós, haverá sinal de contradição. Porque o Senhor precisa revelar os nossos corações. É interessante porque, olha, para e pensa comigo, o que é mais santo? Uma igreja ou uma empresa? Fatalmente, no meio de pastores, nós vamos dizer, uma igreja. Mas o que eu e você precisamos entender é que existem pastores que são pastores de igrejas que não foi o Senhor que o colocou lá. E existem donos de empresas que foi o Senhor que o colocou lá. Então o que é mais santo? É você exatamente assumir o lugar que o Senhor destinou para você. Então os nossos corações, eles precisam ser provados, é preciso andar segundo o propósito do Senhor. Então nós não podemos esperar ser elevados enquanto não andamos no plano do Senhor. Agora, o plano de Deus para mim não é um fim em si mesmo, irmão. Como nós precisamos entender isso? Olha, o plano de Deus para mim, o plano de Deus para você, ele é parte de um todo. E isso precisa ser compreendido pela igreja do Senhor. Logo, a minha busca não deve ser simplesmente para entender o plano eterno de Deus para mim, mas é o plano eterno de Deus para a humanidade. Porque se eu entendo o plano eterno de Deus para a humanidade, eu vou entender o meu lugar. Você consegue compreender isso, amém? Se eu estou no plano original, perfeito de Deus para mim, eu entendo que todas as coisas contribuem juntamente para o meu bem. Quer chova, quer faça sol. Sejam as circunstâncias favoráveis ou não, andar segundo o plano de Deus é andar em fases. A palavra diz: primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão na espiga. Você entende isso? E a Bíblia diz assim, olha, uns plantam, outros colhem, mas o Senhor dá o crescimento, amém? Se eu não entendo o plano de Deus para a humanidade, eu vou entender que tudo é para mim. Eu vou entender que eu fui chamado para absolutamente plantar e colher, e se brincar até eu dou o crescimento. Então nós precisamos distinguir todas as coisas. E é interessante que a palavra vai dizer assim, olha, até na hora de colher, a palavra diz, uns colhem a 30, outros a 60 e outros a 100 por um. Agora, se eu não entendo que eu sou parte de um todo, então aquele que colhe a 100 por um me incomoda. É ou não é verdade? Não somente me incomoda, eu levanto a minha voz para abatê-lo. Quando a palavra diz, queridos, que nós precisamos entender o nosso lugar. Uns plantam. O Senhor, ele fez uma promessa a Abraão. Abraão, você vai ser o pai de muitas nações. Abraão não viu o cumprimento da promessa, irmão. Abraão viu o nascimento de Isaac. Ele não viu as muitas nações. Esse é o grande problema de nós querermos nos mover por aquilo que os nossos olhos veem, não por aquilo que cremos. O Senhor certamente tem promessas para a sua vida, mas entenda, você é parte de um todo. Você não é o objetivo final, você faz parte de uma engrenagem, querido. Agora, o teu lugar, ele é da máxima importância. Você faz parte. Agora, eu não acho que tudo vai resumir em você.
Talvez se você foi chamado para plantar, outro vai colher no seu lugar. E por causa disso você é menor do que aquele que colhe. A verdade é que ele não poderia colher se alguém não houvesse plantado. Você entende isso? Sabe, a lógica de Deus ela é diferente da nossa. Você lembra da parábola quando ele ajunta trabalhadores? Ele começa lá pela manhã, você vai receber tanto, você vai receber tanto, você vai receber tanto, e já no final faltando 1 hora só de trabalho. E aí ele vai pagar do último para o primeiro. E aí ele dá o valor que ele tinha prometido para aquele lá no começo. E aquele lá do começo disse, não, se ele fez isso com ele que chegou agora, ele vai aumentar a nossa renda. Não é assim que a gente se sente? O cara começou ontem, irmão. Já está na janela. Oxe. Aí o Senhor diz, eu não estou sendo injusto com você. O que foi que eu disse para você? O que eu disse para você era que você ganharia tanto. É isso que eu estou dando para você. E o que eu dou para ele é o que eu quero dar. Afinal de contas, eu sou o Senhor desse negócio. Amém? Então, querido, nós temos que entender e distinguir todas as coisas. Então, ao invés de muitas vezes nós ficamos inquietos porque as coisas parecem que não acontecem conosco. Não é que elas não acontecem, mas elas acontecem dentro do propósito de Deus. Celebra o Senhor por aqueles que estão talvez colhendo mais do que você, por aqueles que estão indo mais longe do que você. Mas a verdade é que eles não poderiam fazer isso se você não fizesse a sua parte. Às vezes nós nos angustiamos por coisas que não fazem o menor sentido da parte de Deus para a nossa vida. Às vezes nós estamos desgastados porque a gente não distingue o plano, o propósito de Deus para nós. E a gente está lá, meu Deus! E o Senhor está dizendo, eu não pedi nada disso para você. Nós precisamos entender o plano e o propósito de Deus, amém? A única coisa, pastor, que o Senhor requer de você é que você seja fiel. Sabe, irmãos, um dia eu tive um sonho de ser um grande pastor. Talvez você possa ter tido ou tenha esse sonho também. Quando eu falo grande pastor, eu estou falando de grandes realizações, irmãos. Eu estou falando de você ter reconhecimento. Entenda, olha, se o Senhor tem isso para você, não tem nada de errado, irmão. Nada de errado. Mas sabe o que é que acontece conosco? Porque nós não temos aquilo que nós sonhamos e almejamos, nós somos infiéis naquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão. Esse é o nosso problema. O que o Senhor quer a você é fidelidade. Como o Senhor, como diz o pastor Paulo, né? Se Deus colocou na sua mão 10 cabeças de milho, seja fiel às 10 cabeças de milho, irmão. Não é porque eu tenho 10, então eu vou ser desleixado, descompromissado, porque eu não tenho os 1000 que eu tanto desejo. O Senhor só promove aqueles que são fiéis no pouco. Os que são fiéis no pouco é que serão colocados sobre muito. Mas aqueles até que têm o muito, a palavra diz, se não forem fiéis, até aquilo que tem lhes serão tirado. A única coisa que o Senhor requer de nós é fidelidade. O Senhor não te chamou para grandes realizações. O Senhor não te chamou para grandes feitos. O Senhor não te chamou, irmão, para aparecer. Aliás, nosso maior problema não é nem quando as coisas estão difíceis, é quando elas estão boas. Aí é que as coisas começam a ficar difíceis. Você já parou para notar que nós celebramos feitos e não celebramos a fidelidade? É ou não é verdade? Isso foi uma grande obra, esse foi um grande projeto, esse foi um grande empreendimento. Nós celebramos.
Mas o que o Senhor requer de nós é fidelidade. O que precisa ser celebrado na nossa vida é a fidelidade. A Bíblia diz que muitos farão e não serão aceitos porque não são conhecidos. E o que é não ser conhecido? É não ser fiel, irmão. Ah, Senhor, mas em Teu nome. Em Teu nome eu curei. Em Teu nome eu fiz milagre. Em Teu nome eu ressuscitei mortos. Em Teu nome eu fiz grandes realizações. E o Senhor pode dizer: olha, eu não conheço você. Agora é interessante porque é também possível nós não fazermos nada aos olhos dos homens. E o Senhor dizer assim: filho bendito, recebe a herança no reino que foi preparado para você. Você lembra do ladrão na cruz, irmão? O que foi que aquele cara fez para naquele mesmo dia ele herdar o reino de Deus? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, irmão. Hoje mesmo. Nós precisamos entender que não é necessariamente por aquilo que nós fazemos. A Bíblia diz que Deus fez tudo perfeito ao seu tempo. O plano do Senhor, ele é perfeito. O plano do Senhor é perfeito para a sua vida, amém? Deus tinha um plano e um propósito para Abraão. Ele também tem para você, ele também tem para mim. O propósito de Deus para Abraão era fazer dele um pai de muitas nações, onde todas as famílias da terra viessem a ser abençoadas por ele. Agora, não querendo andar no seu próprio plano, Abraão, ele fez confusão, irmão. A graça de Deus operou, a graça de Deus se manifestou, mas isso trouxe confusão para a vida dele. Por muito pouco ele não perdeu o seu próprio plano. Tanto é que Deus o prova. Sinal de contradição. Aquele que eu te dei, no qual há uma promessa de que todas as famílias serão benditas nele. Você está disposto a me oferecer, Abraão? Você está disposto a me entregar? Sinal de contradição. Então, olha, no seu plano Deus tem queda e elevação para as nossas vidas. Isso vai acontecer, irmãos. E muitas vezes isso vai acontecer, olha, dentro desse ambiente. Deus vai levantar alguns na sua igreja para se opor a você. Não, Deus não faz isso, pastor. Deus precisa conhecer o nosso coração, irmãos. Deus precisa, ou melhor, revelar o nosso coração. Quando Deus disse assim: ô Adão, aonde é que tu estás? Será que Deus não sabia, irmão, onde Adão estava? A questão é, será que Adão sabia onde estava? Então esse aonde estás de Deus para Adão é muito mais para que Adão possa perceber aonde está, do que como se Deus não soubesse, porque Deus sabe. A questão é, nós sabemos aonde nós estamos. Nós não podemos nos achegar a Deus do nosso jeito, é do jeito dele, amém? Pode ser que você não saiba tudo o que você precisa fazer, mas se você estiver no lugar que você precisa estar, certamente você irá descobrir o que você precisa fazer. É preciso andar no plano de Deus, segundo o seu propósito. Deixa Deus governar a sua vida, irmão. Deixe Deus governar o seu ministério. Nós não podemos cumprir o nosso propósito se a gente não se submeter ao plano do Senhor. E é por isso que nós vivemos queda e elevação na nossa caminhada, porque Ele sim conhece todas as coisas. A Bíblia diz para nós que o homem
ele se corrompeu no seu pecado de tal forma que Deus interviu, trazendo queda a toda a humanidade. Deus interviu, trazendo queda à humanidade. Então diz a palavra que veio o dilúvio. Você conhece muito bem essa história. Mas a Bíblia diz que após o dilúvio, quando Noé sai da arca, ele faz um altar ao Senhor. Um cheiro suave subiu da terra outra vez até a presença do Senhor, e o homem começou a ser elevado outra vez. O homem começou a ser elevado novamente. Então Deus recomeça o plano com o homem que havia criado. Deus expande esse plano à descendência de Noé. A descendência de Noé deveria dar continuidade àquilo que Deus recomeçou em Noé. Aquilo que nós fazemos hoje é dar continuidade àquilo que alguém começou lá atrás. E a nossa descendência, ela deve dar continuidade àquilo que nós estamos fazendo hoje, amém? Mas a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 11, que uma torre começou a ser erguida. Perceba, Deus começa a elevar o homem, e agora o homem quer se elevar. Ele começa a construir uma torre. O povo agora quer chegar a Deus do seu jeito. Eles reconhecem que Deus existe, mas não se submetem à sua vontade. Sejamos sinceros, não é assim muitas vezes conosco. Nós reconhecemos que Deus existe, mas não nos submetemos à sua vontade. Não nos submetemos ao seu querer. Queremos chegar a Deus do nosso jeito. E eles disseram: vamos fazer uma torre e uma cidade. E eles disseram assim: olha, vamos tornar célebre o nosso nome, vamos elevar o nosso nome. Você não pode elevar o seu nome, querido. Você não pode elevar o seu nome, só Deus pode elevar o seu nome. Você entende isso? Não queira para você aquilo que Deus não está lhe dando. Não almeje para a sua vida aquilo que Deus não tem para você, ou pelo menos não no tempo que você entende que deve ser. Você precisa esperar no Senhor. E eles disseram: vamos elevar o nosso nome, vamos edificar uma cidade e uma torre. Olha que expressão interessante: vamos edificar uma cidade e uma torre. Então diz a palavra que Deus disse: vamos descer. Irmãos, isso é muito forte. Deus disse: vamos descer para ver o que eles estão fazendo. E a palavra diz: o Senhor trouxe confusão para Babel. Deus é Deus de confusão, irmãos. Deus trouxe confusão para Babel, declara a palavra do Senhor. E qual era a mensagem do Senhor para Babel? Vocês estão com a sua visão desfocada. Vocês querem chegar a mim do jeito de vocês. Diante disso, diz a palavra que eles pararam de edificar a cidade, não a torre. Você entende isso? Eles pararam de edificar a cidade, mas não a torre. Eles estavam edificando uma torre e uma cidade, e Deus traz confusão, confunde a língua. Eles pararam de edificar a cidade, e aqui nós encontramos uma revelação preciosa, irmãos. Olha, Babel constrói torre no coração dos homens até hoje. É por isso que nós temos tanta dificuldade de unidade. Porque o que verdadeiramente está no nosso coração não é a construção de uma cidade, mas é a construção de uma torre, onde o meu nome será colocado no lugar mais alto, porque o meu nome precisa ser elevado, porque o meu ministério precisa ser reconhecido. Então eles param de construir a cidade, mas eles estão empenhados em construir a sua torre.
Queridos, muitas vezes nós estamos tão empenhados em construir aquilo que é nosso e não do Senhor. Nós somos tão dedicados a fazer aquilo que nós entendemos que foi o Senhor que confiou nas nossas mãos, quando muitas vezes o que o Senhor espera é que tão somente a gente abra a mão. Como nós precisamos entender isso. A Bíblia fala para nós daquela grande pesca de Pedro. Pedro passa a noite inteira, irmãos, a cabeça dele estava prêmio, não pega nada. Aí Jesus diz: joga a rede lá do outro lado, Pedro. Senhor, o pescador aqui sou eu, né? Quem sabe pescar sou eu. Pela tua palavra eu vou fazer. Irmãos, o barco começa a virar, irmão. A turma de João precisa vir com o barco para poder botar ali junto, para poder separar, botar os peixes, porque não estava dando. Aí Jesus disse: agora larga tudo e vem comigo. Sejamos sinceros. O que é mais difícil largar, irmão? Talvez você largar quando está tudo difícil seja até um alívio. Eu já não estou aguentando mais mesmo. Esse negócio vai me matar. A minha cabeça está na mão dos credores. Agora, quando o negócio começa, quando teu celeiro começa a ficar cheio, quando você começa a chamar a atenção, quando o teu nome começa a ficar conhecido, aí o Senhor diz: agora sai de cena. Nós estamos empenhados em construir o reino ou a torre? O nome do Senhor ou o nosso nome? Nós não podemos fazer dos nossos ministérios uma torre de Babel. É por isso, irmãos, que falta unidade no meio da igreja. Muitos de nós investimos tanto na nossa torre e acabamos de negligenciar o verdadeiro chamado do Senhor, que é trabalhar pela construção de uma cidade. Nós fomos chamados a deixar um legado. É porque escolhemos, e por que nós escolhemos a torre ao invés da cidade? Porque nós achamos que nós podemos tocar Deus pelo nosso desempenho. Não é assim? As coisas não estão dando certo para mim porque eu não estou orando e jejuando como deveria. Logo eu vou jejuar e orar e as coisas vão dar certo. Não é assim? João Batista jejuou, orou e perdeu a cabeça, irmão. E eu pergunto, deu errado para ele? Será que deu errado para ele? Qual era o plano do Senhor para ele? Você vai preparar o caminho. Ele preparou o caminho. Isso era tudo que o Senhor requeria dele, nada mais. Então nós não podemos tocar a Deus pelo nosso desempenho. Babel nos ensina a respeito de uma fé babilônica, ou seja, eu vou fazer para ser aceito. Eu vou fazer, é o meu desempenho, uma fé baseada no desempenho. Mas eu e você não podemos tocar Deus a partir de nós mesmos. Não é o que nós fazemos, irmãos. É a graça de Deus, você foi aceito pela graça de Deus. Eu e você estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, e Ele nos amou. Não foi o que você fez, foi o que Cristo fez em seu favor. Então Ele simplesmente nos acolheu, Ele simplesmente nos amou. Agora, muitas vezes nós estamos dispostos a edificar. Alguns estão até dispostos a edificar a cidade,
desde que seja permitido que eu construa a minha torre junto. Vamos trabalhar pela cidade. Mas e o meu nome aparece aonde? Eu preciso ser visto. Será que você precisa ser visto, irmão? Uma palavra que o Senhor tem falado muito ao nosso coração. Aquilo que é seu, o Senhor levará a bom termo. Você não precisa depender de ninguém, mas unicamente do Senhor, amém? O seu nome não precisa aparecer, sua placa não precisa aparecer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Como é bom, irmão, quando o Senhor te esconde. Eu sou grato ao Senhor. 15 anos me escondendo nesse lugar, irmãos. Ele sabe de todas as coisas. Vaidade, irmãos, a vaidade trouxe queda a Babel. Agora, é interessante porque a Bíblia diz que quando termina Gênesis 11, começa Gênesis 12. Aí você vai dizer, lógico, pastor, né? 11, 12. Mas aí, Deus começa a levantar Abraão. Aí Deus diz assim para Abraão: ei, você vai ser o pai da fé. Você não é pai de desempenho. Você não é pai daqueles que constroem torres. Você não é pai daqueles que edificam o seu nome. Você vai ser o pai da fé. A fé até então era uma fé baseada no desempenho, mas agora Deus estava levantando uma fé baseada na dependência. Uma dependência nele. Abraão não edifica uma torre, uma coluna, irmão. A Bíblia diz que Abraão edifica um altar. O que nós precisamos entender é que homens e mulheres de Deus são homens de altar. Nós precisamos edificar um altar ao Senhor. Com Abraão nós aprendemos que chegamos a Deus do seu modo e não do nosso. Não é por aquilo que fazemos, mas é simplesmente por se submeter àquilo que Ele já fez. Aí Deus diz: Abraão, você vai deixar a sua casa, você vai deixar a sua parentela, você vai deixar tudo que te segura. Você vai ser o pai da fé. Você vai aprender a confiar em mim. E eu vou te dar um filho, Abraão. E outra coisa, vai ser os 45 do segundo tempo. Porque Deus fala hoje, a gente acha que amanhã Ele já vai cumprir, ou não é? 75 anos, cara, você vai ser pai. Abraão deve ter ficado, né? Mas chegando ali aos 100 anos, não. Eu acho que eu escutei errado. Dependência, irmão. Dependência do Senhor. Em Gênesis 11, Deus põe fim a uma fé baseada no desempenho. Em 12, Ele estabelece uma fé baseada na dependência. Diga para o irmão do seu lado, diga assim: chega de desempenho. Deus está dizendo hoje: queda e elevação é comigo. Amém, irmãos? Sabe o que eu tenho aprendido nessa minha pouca experiência? Que quando você quer ser elevado, Deus te abate. E quando você quer se esconder, Deus te levanta. Chega de desempenho. Chega de desempenho, confia no Senhor. E eu quero dizer mais para você, olha, se Deus estiver derrubando algumas torres no seu caminho, não tente levantar aquilo que Deus está derrubando. Não tente levantar aquilo que Deus está derrubando.
Irmãos, não ensine aos seus filhos o desempenho de como se serve a Deus. Ensine aos seus filhos a depender de Deus. Dependência. Essa é a verdadeira fé. É o que verdadeiramente o Senhor espera de nós. Você acha sinceramente que aquilo que nós fazemos impressiona Deus, irmãos? As nossas melhores obras, declara o profeta Isaías, são como trapo de imundícia diante do Senhor. Nós nunca seremos aceitos por aquilo que fazemos. É tempo de se render completamente. É tempo de aceitar com bom grado aquilo que o Senhor tem para nós. Deus quer levantar em nós uma fé dependente dEle. Uma fé que não está baseada em nós, nas nossas possibilidades ou impossibilidades. Ah, se dá para nós, não fazemos. Se não dá, não fazemos. Não, nós precisamos ser movidos. O Senhor disse a Simeão: Simeão, chegou a hora. É tempo de ir ao templo, porque lá o menino vai se encontrar com você. Não espere olhar para suas forças, para as suas capacidades. O Espírito Santo de Deus está em você. Ele habita em você. E é Ele que deve te mover, irmão. Precisamos tornar a nossa caminhada leve. Não que nós não venhamos enfrentar lutas, mas ela se torna leve quando nós estamos no centro da vontade do Senhor. Nós precisamos ouvir a sua voz, o Espírito Santo falando ao nosso coração. Jesus sempre foi um sinal de contradição. Um evangelho que não contradiz as suas vontades não é evangelho de Cristo, irmão. A gente está aqui há quanto tempo, filha? Vai fazer 18 anos. Maior idade, 17, né? Eu lembro, irmãos, quando eu vim para cá, a gente foi chamado para pregar aqui, com a possibilidade de ficar no ministério, pregando aqui, de ser pastor desse lugar. E eu entrei aqui nessa igreja, e quando eu terminei de pregar, que a gente entrou no carro, eu disse assim para minha esposa: eu luto com Deus até o fim, mas aqui eu não fico. Eu disse: eu tô doido. Lá dentro eu estava dizendo assim, sendo muito sincero, irmão, eu mereço coisa melhor. Foi isso que eu estava dizendo para mim. Eu mereço coisa melhor. Obrigado, Senhor, porque tu não me ouviste. Passamos momentos, irmãos, tão difíceis nesse lugar. Mas o Senhor é Senhor de contradição, irmãos. Ele veio logo para confrontar. Não é a sua vontade, querido, é a minha. Sabe, a vontade de Deus é boa, irmão. Quando eu digo para você que Deus me escondeu nesse lugar, porque se eu estivesse em qualquer outro lugar onde eu queria estar, eu não teria conhecido o Espírito Santo, irmão. E deixa eu dizer para você, olha, dos primeiros dias do ministério, eu tinha saído de uma igreja grande, eu vim para cá. E nos primeiros dias de ministério, quando nós estávamos aqui, eu já consciente de que era a vontade de Deus que eu aqui estivesse, mas ainda relutante, porque eu não queria estar. Afinal de contas, eu merecia uma coisa melhor. E essa igreja manda um convite para mim. Nós queremos que você seja o nosso pastor. A minha esposa disse assim: tu tá doido?
Eu disse: não, eu não vou. Eu queria ir, irmão. Era a minha torre. Era o meu nome. Eu não fui. Graças a Deus. Não é por eles não, viu? Era por mim. Porque afinal de contas, Deus tinha algo muito melhor para eles do que eu. E nisso eu estou sendo sincero. E aqui eu fiquei. Irmão, nós passamos 7 anos aqui sem ver uma viva alma se converter. Eu digo: Senhor, o problema sou eu, só pode ser. 7 anos, irmãos. Culto após culto. Nada acontecia. Nada acontecia. Você, quando saía do culto, você saía assim, arrasado, destruído. Deus, eu não aguento mais. Eu estava dizendo feito Jonas: me lança no mar, Senhor. Resolve o problema desse negócio, porque o problema só pode ser eu. Até que um dia o Senhor começou a se revelar ao meu coração. O Espírito Santo de Deus veio ao meu encontro, irmão. E aí eu pude entender que não é sobre pessoas, é sobre Ele. Eu continuei frustrado, tá certo? Só que quando muitas vezes eu saía daqui, eu ia para um lugar, irmãos. Que lugar era esse? Ele estava lá. Ele estava lá. Eu lembro que um dia nós estávamos aqui. Não era esse templo. A gente brinca dizendo que era o castelo de Grayskull. Quem veio aqui e viveu nessa época sabe. Aí Deus começou a falar assim. Porque a gente começou a entender que Deus continuava falando, né? Aí Deus disse assim: olha, vão subir o alto, irmão. Vão subir o alto e vão vir de muitos lugares. Eu dizia: vai nada. Na minha incredulidade. Irmãos, o negócio aqui era de tal jeito que se você desse o GPS para a pessoa, ela errava o caminho. Não chegava aqui, irmão. Era um negócio absurdo. Você ficava rodeando por aqui, ó. Acho que o diabo cegava o GPS. Não sei como era aquilo, não. Mas Deus começou a dar uma palavra e a gente foi começando a ser convencido pelo Espírito Santo. E hoje nós estamos aqui celebrando 5 anos de Cajado e Pão, irmão. Deus cumpriu a sua palavra. E o que é mais maravilhoso de tudo isso, Deus não nos permitiu erguer uma torre. Não nos permitiu. E que nos livre disso em nome de Jesus. Eu sempre costumo dizer, irmãos, olhem, eu amo muito sua vida. Muito. Mas eu peço ao Senhor e eu oro que eu não tenha nenhuma dificuldade de ofender a sua vida. Ao ofender o meu Deus. Porque Ele sim é digno de todas as coisas. A única coisa que nós queremos é ser fiéis. E é isso que o Senhor tem para a sua vida e para a minha vida. E Jesus Cristo, como um sinal de contradição, Ele vai contradizer as nossas vontades, amém? Então é tempo de nós nos rendermos ao Senhor, à sua vontade, ao seu querer, e dizer: Senhor, que se cumpra em mim a sua vontade, não a minha. Espera no Senhor, irmão.
Talvez Deus esteja querendo levantar você para ser o Abraão da sua época. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. É tempo de se render a Cristo. É tempo de dar a Cristo o lugar que é dele nas nossas vidas. São dias de queda e de elevação. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo. Viva o plano do Senhor. Agrada-te do Senhor. Em nome de Jesus.